Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos nessa feita começando mais uma EBD online. Hoje iremos falar sobre a lição de jovens que tem como título nesse terceiro trimestre de 2022, Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Hoje iremos comentar sobre a lição de número 11. Mas antes de entrarmos no tema da lição, queremos aqui deixar as nossas gratidões ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, como ao nosso superintendente, pastor Renato Torres. Que Deus abençoe a vida desses homens que têm investido e muito no ensino da palavra de Deus. Meus amados irmãos, a lição de número 11, que hoje traz como título Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. No texto principal vai dizer o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. O resumo da lição diz o seguinte: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Meus queridos irmãos, a lição de número 11, ela vai trazer o tema principal que Jesus, antes de uma santa ceia, trata com seus discípulos sobre a videira e os ramos. Jesus traz essa ilustração que era muito conhecida em Israel, porque lá havia muitas videiras, pois Cristo é a própria vinha, a fonte fundamental da vida. Os discípulos são os ramos que se conectam diretamente à vinha e não possuem possibilidade alguma de autossubsistência. E Deus, o Criador, é o sábio agricultor ou avicultor, como tem algumas traduções, com autoridade tanto para podar quanto para cortar os ramos. Nós devemos dar muita atenção a esse assunto, pois fomos enxertados para darmos frutos. João, capítulo 15 e o verso 2 vai dizer assim para nós: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Entenda que toda poda traz sofrimento, mas também fortifica os galhos e a árvore. Eu tive uma experiência, eu fui professor de escola dominical desde a minha conversão, dirigi escola dominical e na direção de escola dominical a gente observa essa poda dentro de uma própria escola dominical. Você que é professor deve ter essas experiências, ou já teve, ou vai passar por essa experiência. Eu tinha uma sala de jovens que, na escola que eu dirigia, ela frutificava, mas frutificava tanto que a maioria dos professores que eu queria fazer remoção e substituir, eu tirava da sala desses jovens, da sala dos jovens. E o professor muitas das vezes me questionava porque eu só tirava professor dali. Só tirava alunos dele para levantar como professor na escola dominical. E ele ficava ali meio triste porque eu tirava o aluno. Mas depois ele veio entender que a sala dele era um grande celeiro de frutos para o reino de Deus. Ele preparava ali pessoas de maneira tal que ficava pronto para ser retirado da sala de um jovem para ser professor de uma sala, ou de adulto, ou de criança, ou de adolescente, ou até mesmo outra sala de jovem. Então, isso é uma poda, porque a poda, muitas das vezes, nos faz sentir dor. Quando se poda uma árvore para limpar, aquela árvore provavelmente ela vai minar leite, ela vai chorar ali por causa daquela poda, mas depois desse sofrimento ela vai ver os frutos. Porque quando se poda uma árvore, ela vai dar frutos mais bonitos e mais saborosos. Então toda poda traz um pouco de sofrimento, mas depois ela fortifica. Era o que acontecia com aquele professor, ele sentia a poda da sua sala, mas depois ele se alegrava, regozijava-se com o fruto que saiu da sua sala. E muitas das vezes também professores que são tirados de uma sala e colocados em outra sala, porque ele já fez um trabalho belíssimo, frutificou muito naquela sala, e o dirigente ou o próprio pastor da igreja tem uma visão melhor para ele, tira daquela sala e coloca para ser professor de outra sala, e ali ele vai dar frutos e frutos com abundâncias e frutos bonitos. Não deixa de ser uma poda, porque muitas das vezes os professores se apegam aos seus alunos, à sua sala, mas temos que entender
que a árvore é Cristo. O agricultor é Deus. Nós somos apenas galhos. Temos que estar na árvore, mas quem diz a hora de podar, a hora de preparar, a hora de retirar é Deus. Ele é o dono. Ele é o agricultor, ele é quem aduba, ele é quem prepara, ele é quem sabe o que é melhor para a árvore e o que é melhor para os galhos, para os ramos. E ele sabe que fruto vai dar depois de podar. Então, aqui dentro desse primeiro tópico, que diz a vinha é o grande vinheteiro, nós trazemos essa introdução para que você entenda que somos apenas ramos, não temos nada. E só produzimos se estivermos na videira, se estivermos em Cristo. E quem faz todo o preparo, professor, leve isso para a sua sala, todo o preparo da árvore para que a árvore dê bom fruto, é o agricultor, é Deus. E tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Há dois tipos de galhos, há dois tipos de ramos. O que frutifica e o que é infrutífero, o que não traz fruto. O que não traz fruto, o agricultor corta, joga no fogo, ela vai secar e vai ser jogada no fogo. Mas o que dá fruto, o agricultor vai podar, limpar suas galhas, as suas folhas, para que ele dê mais fruto. E é assim que funciona. E toda poda traz um pouco de sofrimento, um pouco de dor, mas que na verdade o final da poda vai nos trazer regozijo e alegria, porque vamos ver os frutos que vai ser produzido através destas podas. Veja o que é que vai dizer em João 15, versículo 1. Temos que frutificar. Olha o que é que vai dizer. Eu sou a videira, falando Jesus, e meu pai é o lavrador. Ele é a videira. E quem é o lavrador, quem é o agricultor, quem é o avicultor é Deus. Nós somos apenas ramos. Estamos ali enxertados para darmos frutos. E que esses frutos produzam alimento e sustentação para quem deles se alimenta. É assim que funciona. Vamos aqui para o tópico 2. Eu separei aqui, leve para os seus alunos. Leve para os seus alunos neste domingo. Os inúteis ou os improdutíveis, para não usar a palavra inúteis, os improdutíveis são cortados. Mateus 3,10. Vamos ver o que aqui diz? Os improdutíveis são cortados. Mateus, capítulo 3 e o verso 10. Olha o que aqui vai dizer a palavra do Senhor para nós. E também, agora, está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui ele não está nem falando que não produz fruto. Ele está falando árvore que não produz bons frutos. Porque tem árvores que dão fruto, mas os frutos não são bons. Às vezes vem bichado, às vezes vem estragado, às vezes vem sem gosto, sem o doce do próprio fruto, o açúcar do próprio fruto, vem sem paladar. Ele não está nem falando que é aquela que não dá fruto, mas está dizendo a árvore que não produz bons frutos. Nós somos chamados para produzirmos frutos, e frutos bons. Leve isso, professor, para a sua sala. E entenda que quando há uma poda, essa poda pode até trazer um pouco de gemido, um pouco de sofrimento, mas o fim dela é um fim que vai trazer frutos para o reino de Deus, e frutos proveitosos, são bons frutos. Eu botei aqui, os produtivos passa por poda. A gente leu aqui João 15:2, que diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, joga fora, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A limpeza aqui é a poda. Então, se você está sendo podado, está sendo removido, estão tirando você de um canto para o outro, não pense que é para você parar, que é para você desistir, desanimar. Não. Você está sendo podado para dar frutos, e frutos maiores, mais saborosos, mais atraentes, porque esse é o nosso chamado, enxertados em Cristo. Nós somos para darmos fruto. Segundo tópico, princípios da comunhão. A necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. Não existe vida
longe de Cristo, tirado de Cristo. Só existe vida em Cristo. Se você pegar uma vara de uma árvore e a cortar, tirou da árvore, essa vara vai secar e vai morrer. Você só vai ter os nutrientes da árvore se você estiver nela. Nós só produzimos frutos se estivermos em Cristo, porque os frutos que produzimos não é de nós mesmos, mas vem de Cristo, vem da árvore. Ele tem os nutrientes certos para que possamos produzir bons frutos. Deixe isso bem claro, professor, na sua sala. Deixe isso bem evidente para os seus alunos. Ninguém produz fruto longe de Cristo. Se produzir frutos longe de Cristo, são frutos maus. Se produzir, porque fora da árvore você está morto. Só temos vida nele, só temos caule nele, só temos nutriente nele, só temos folhas verdes nele, em Cristo, que é a árvore verdadeira. Necessitamos de um relacionamento estreito, íntimo com o nosso Salvador. Sem Cristo, não frutificamos. Não frutificamos fora de Cristo, de maneira nenhuma. João 15:4, olha o que é que Cristo nos adverte. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não tem como dar fruto. Não sou eu que estou dizendo, professor. É a palavra de Deus. Não é você que vai dizer a sua sala isso, é a palavra de Deus. Se não estiver em Cristo, não tem possibilidade de dar fruto. Não é porque sabemos fazer o que nos foi ordenado que devemos fazer sem Cristo. Muitas das vezes nós somos especialistas naquilo que nos colocam para fazer dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes nós somos um professor secular e coloca você lá para ser professor na escola dominical. Muitas das vezes você é um psicólogo e está para ter uma situação na igreja e o pastor ou o obreiro chama você para tratar da situação dentro da sua área de psicologia. Mas não é porque você é especialista, você sabe fazer o que você sabe, que você pode fazer dentro da casa do Senhor sem Cristo. Não tem possibilidade. Por mais que sejamos especialistas em alguma área e essa área seja necessária na igreja, sem Cristo vai ser apenas coisas humanas. Pois na igreja tratamos de coisas divinas, coisas celestes e espirituais. Sem Cristo nada podemos fazer. Veja o que é que vai dizer 1 João, capítulo 1 e o verso 3. Veja o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Primeiro livro de Epístola de João, capítulo 1 e o verso 3. João 1:3. Deixa eu ler aqui para você. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não tem como você produzir frutos sem comunhão com Cristo. O que ouvimos e anunciamos, para que também tenhais comunhão com Cristo. Os discípulos, os apóstolos deram frutos, porque ouviram de Cristo, anunciaram de Cristo e tinham comunhão com Cristo. Não tem, jovem, não tem, caro professor, como você dar fruto se você não tiver comunhão com Cristo. Essa comunhão traz relacionamento, traz intimidade, traz um relacionamento tão estreito que você entende a vontade do Pai para com você, para com a igreja, para com aquilo que é colocado em suas mãos para cuidar. Então, tudo que fazemos é através de Cristo e por Cristo. Sem Ele, sem comunhão com Ele, nada prosperará. Porque tudo depende desta comunhão. Não é porque sabemos fazer que nós somos ordenados e que devemos fazer sem Cristo. Pois é Cristo a garantia do sucesso. João, capítulo 15, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa aula, na aula 11. João, capítulo 15, e o verso 5. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem possibilidade alguma de se dar fruto sem Cristo, sem ter comunhão com Cristo. A igreja anda em comunhão. Os órgãos da igreja andam em comunhão. A EBD anda em comunhão. Você tem que andar em comunhão. A sua sala tem que estar em comunhão para dar fruto. Tem que ter comunhão com Cristo. Porque sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, nada podemos fazer. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Tudo é ele. Aleluia. Entenda isso, jovem. Entenda isso, professor. Que tudo é por Cristo. E sem ele, nada podemos fazer. Não ter comunhão com Cristo. Não ter comunhão com Cristo implica em condenação eterna. Não ter comunhão com Cristo implica em condenação eterna. Aí na leitura, João 15:6, veja o que vai dizer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se alguém não tem comunhão com Cristo, este é cortado, lançado fora, vai secar e ser lançado no fogo ardente. Tem que ter comunhão com Cristo, meu querido. Você não é salvo. Agora, entenda. Irmão Edmar, se eu não der fruto, eu vou ser cortado por não dar fruto. Então eu sou salvo, vou ser condenado por não dar fruto. Eu sou salvo por não dar fruto. Não, porque a salvação ela não vem pelos frutos, não vem pelas obras. A salvação que nós temos em Cristo não é pelas obras. Deixe isso frisado na sua sala. A salvação que temos em Cristo não é pelas obras. Nós damos frutos porque estamos nele. Se estamos nele, não tem como não frutificar. Porque ele nos alimenta. Ele nos sustenta. Ele nos deixa forte a ponto de darmos fruto. Então, se estamos nele, não tem como não frutificar. Só não frutifica se não estiver nele. Mas onde é que está a salvação? Por ser salvo, você dá fruto. Você não dá fruto para ser salvo. Você dá fruto porque você é salvo. Ninguém frutifica, ninguém faz a obra para ser salvo. Nós fazemos a obra, nós frutificamos porque somos salvos. E por ser salvos, temos Cristo em nós, estamos em Cristo, temos comunhão com Ele. E essa comunhão nos faz produzir fruto, nos faz conduzir a obra do Senhor com perfeição, com alegria, com gozo, com satisfação. Então ninguém é salvo porque faz obra ou porque dá fruto. Damos frutos e fazemos as obras porque somos salvos. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas vem dele. E porque somos salvos, damos fruto. Frise isso na sua sala. Terceiro e último tópico. Os impactos da comunhão. Comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Vivemos em uma geração em que muitos querem as bênçãos de Cristo, mas não querem o Cristo da bênção. Essa geração é a geração de tudo é rápido, tudo é com pressa, tudo é ligeiro. É a geração da internet, dos meios sociais, da rapidez. É uma geração que encontra pronto. Se quer comer, pega um telefone ou a internet, liga para um iFood e pede comida, chega pronto, não quer ir para o fogão produzir. É uma geração que se quer tudo feitinho. Se quer a casa arrumada, se quer tudo arrumadinho, paga alguém para fazer, mas não quer fazer, quer encontrar pronto. É a geração do estralar de dedos. É a geração que quer as bênçãos de Cristo, mas não quer o Cristo da bênção. É como se eu quisesse algo de Cristo e eu fosse numa prateleira e Cristo estivesse lá para me servir, mas Cristo não é um objeto, não é um produto de prateleira que você, quando precisa, vai lá e
e pega para o seu uso. Não. Estamos vivendo essa geração. A geração que segue a Cristo pelo alimento, pelo que Ele dá. Depois que alimenta, deixa Cristo. Não segue a Cristo pelo que Ele é, mas segue a Cristo pelo que Ele tem. Querem Cristo, mas não querem o Cristo da palavra. Querem o Cristo da bênção. Querem a bênção de Cristo, mas não querem o Cristo da bênção. E não funciona assim. Tem princípios. Querem prosperidade, vida em abundância, mas vivem sem dar valor aos princípios de Deus e valores à sua palavra. Desprezam os valores do reino. Olha o que ele vai dizer em João 15:7, na mesma leitura. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Querem as bênçãos, a prosperidade, tudo em abundância, todas as virtudes, mas não querem a prática da palavra, mas não querem o exercício da palavra, mas não querem os princípios da palavra, mas não querem a ordenança da palavra, mas não querem os regimentos da palavra. Querem o dono da palavra, mas não querem a palavra do dono. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só vai ter feitura da parte de Jesus na sua vida se você estiver na palavra. Você tem que estar nele e a palavra dele tem que estar em você. Não é só estar na videira. Tem que estar na videira e se alimentar da videira. Tem ramos que estão na videira, mas não se alimenta da videira. Ele começa a secar, não dá fruto, não tem nutriente, porque ele está na videira, mas ele não se alimenta da palavra que a videira fornece. Temos que estar na videira e nos alimentar da videira, para que não sejamos cortados, mas sejamos podados, limpos, tratados, para que dermos frutos. Quem não se submete à Bíblia jamais pode ser chamado de discípulo. Ah, eu estou na igreja, eu sou da escola dominical, eu participo todo domingo. Isso não vai dizer que você é discípulo de Cristo. Conhecereis a árvore pelos frutos. Você pode até estar na árvore, mas se você não der fruto, você não faz parte deste reino. Você está nela, mas não se nutre nela. Você se nutre em qualquer lugar, mas nela não. Porque nem sempre chove. Você só se nutre da chuva que cai um temporã, uma vez perdida. Você leva aquela aguinha ali, aí sabe que é esverdear, mas depois seca de novo. Mas o maior período é de seca. E a árvore que está na terra, que suas raízes são profundas, que pegam nutriente da terra, ela alimenta os galhos que se nutrem nela durante todo o ano. É por isso que ela dá fruto. Porque ela não depende da chuva, ela depende da árvore. Ela não depende das coisas temporais. Ela depende da árvore, que é todo o tempo dando nutrição na palavra. Quem não se submete à Bíblia jamais pode ser chamado de discípulo. João 8:31. Olha o que é que vai dizer João 8:31. Jesus dizia: pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo de Cristo, precisa o quê? Permanecer na palavra de Deus. Não pode ser discípulo se não permanecer na palavra. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. É a palavra que garante. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Estamos na videira. Mas mesmo na videira temos que nos nutrir, nos alimentar da palavra, do sustento que sai da videira, da nutrição que sai da videira para a nossa alma. É a palavra que alimenta.
É a palavra que me define como discípulo. Quando eu ando na palavra, quando eu vivo na palavra, quando eu me alimento na palavra, eu vou dar testemunho do reino e de Cristo. É isso que me faz discípulo. É isso que vai revelar lá fora que eu estou na verdadeira videira, que eu estou dando fruto. Porque pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. É pelo fruto. Continuando. Se você está em Cristo, as vossas orações são atendidas, pois Cristo garantiu acesso ao Pai na cruz do Calvário. O véu foi rasgado. Olha o que ele vai dizer no 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e sereis meus discípulos. Se estivermos nele, vamos pedir tudo e seremos atendidos, conforme a sua boa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não vai fazer conforme a sua, mas a dele, que é melhor do que a sua. O galho por si só, ele não nutre, ele não dá fruto, ele não tem vida. Então não é a vontade do galho, é a vontade da árvore. É a vontade de Cristo, não é a nossa vontade. Deixe isso claro, falando da oração, porque muitos se frustram porque oram e não acontece. Não acontece porque não chegou a hora. Não acontece porque o Pai ainda entende que não é a hora de você receber o que você está pedindo. Mas vai ser atendido, porque você está nele. No momento certo, o fruto vai sair. Árvore nenhuma dá fruto o ano todo. Tem um momento do fruto. E a oração que você está pedindo vai chegar a hora dela, de ser atendida, de você ver as suas petições sendo respondidas. Não tenha dúvida, jovem, de que as suas orações são ouvidas. Agora, o atender é no tempo de Deus. O véu foi rasgado. Não tem mais mediador. O único mediador agora é Cristo que está à direita do Pai. Você tem livre acesso ao céu, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem hora para orar. A hora que você dobra o joelho, ele atende às suas orações. No lugar que você ora, não tem lugar específico. Lógico que às vezes precisamos de um lugar nosso, de um momento de comunhão especial com Deus. Mas aonde você orar, ele atende. Seja no carro, seja no ônibus, seja no trabalho, na escola, lavando roupa, arrumando a casa, fazendo a comida. Ele atende às vossas orações. O véu foi rasgado, o céu está aberto, aleluia, para as nossas orações. Para as nossas orações. Mas para que essas orações sejam atendidas, precisamos estar nele, ter comunhão com ele. Você só conversa com quem tem comunhão. É assim ou não é? Eu só converso com Cristo se eu tiver comunhão nele, se eu estiver nele. Às vezes a gente precisa de um favor, você já deve ter passado por isso, um favor de alguém, a gente não tem comunhão, não tem intimidade com aquela pessoa, mas tem um amigo nosso que tem. O que é que a gente faz? Olha, fala com ele lá, eu estou precisando disso, vê se ele pode me ajudar nisso. Por que você não foi direto para ele? Porque você não tinha comunhão. Você tinha comunhão com o seu amigo, mas não tinha com ele. Então a oração é isso, precisa de comunhão, de relacionamento. Eu só converso os meus segredos com os amigos mais íntimos. Então, para que eu tenha conversas íntimas, conte os meus segredos para Cristo e escute a sua voz, eu tenho que ter comunhão com ele, relacionamento. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai tendo intimidade, mais a gente vai se familiarizando. Tenha intimidade, tenha comunhão com Cristo e as suas orações serão respondidas. Não tenha dúvida. O cristão não pode ser inútil. O fruto não é para você, é para o próximo. E nisso Deus é glorificado. João 15:8, olha o que ele vai dizer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Uma árvore, por mais que ela frutifique, por mais que sejam bonitos os seus frutos, o fruto não é para ela mesma. A árvore não dá fruto para ela mesma, ela dá fruto para alguém se alimentar daquele fruto. E nós, como cristãos, temos que entender isso. Não produzimos nada para nós mesmos, produzimos para alguém. Para que alguém se alimente, para que alguém cresça, para que alguém se sustente. É por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele vai dizer: considerei o próximo superior a si mesmo.
É isso que você tem que entender. Damos fruto não para nós, mas para alguém. O rio não produz peixe para ele mesmo, mas para alguém. A árvore não produz fruto para ela mesma, mas para alguém. O que produzimos não é para nós, nunca foi para nós. É para alguém. E neste alguém, sendo alimentado dos frutos que produzimos, Deus é glorificado nos nossos frutos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Leve isso para a sua sala, professor. Deixe isso bem claro para os seus alunos, que produzimos para o reino, que produzimos para Cristo, e que nesse produto, neste fruto que damos, o nome de Deus é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe sua sala. Que Deus lhe dê mais entendimento e graça cada vez mais, para que você dê uma aula espiritual na sua escola dominical. Didática, uma aula que se entenda o que se está sendo aplicado, mas que seja espiritual, que os alunos saiam da sua sala de escola dominical renovados, cheios da presença de Deus. Que Deus abençoe, professor, e abra o seu entendimento na sua escola dominical. Fiquem na paz de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.